Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Repita comigo: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, a uma árvore, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador, um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta noite de adoração ao Teu nome. Nós estamos adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que o Senhor aceite, receba como incenso suave e agradável às suas narinas toda a adoração do Teu povo. Mas nós, Deus, queremos agora ouvir a Sua voz. A Sua voz que reverbera, que ecoa através da Sua palavra, para que saiamos daqui edificados, fortalecidos na força e no poder do Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha clarificar, abrir as mentes e os corações para o bom entendimento da Sua palavra. A nossa oração é que o Senhor quede o nosso coração, que o Senhor nos coloca na nossa posição de sermos tão somente mensageiros da voz que troveja a Sua palavra. Que seja assim, Deus, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Agostinho de Hipona, em seu livro Confissões, narrando a sua experiência, o seu encontro com Deus, ele disse: quando te conheci a princípio, tu me ergueste, para que eu pudesse perceber que havia algo para eu ver, embora naquele momento eu ainda não estivesse preparado para vê-lo. Vou repetir. Quando te conheci a princípio, disse Agostinho, tu me ergueste, para que eu pudesse perceber que havia algo para eu ver, embora naquele momento eu ainda não estivesse preparado para vê-lo. O Evangelho de Lucas é conhecido como o Evangelho do caminho. Aliás, é importante dizer que os discípulos também tinham e receberam nomes antes de serem conhecidos como cristãos. E toda a cristificação depois dessa nominação aos discípulos, isso no livro de Atos. Mas um dos nomes que os discípulos receberam, eles eram conhecidos como os do caminho. E o Evangelho de Lucas é o evangelho que mais narra, esclarece por que de fato os discípulos são conhecidos como os do caminho. Porque se você ler o Evangelho de Lucas, você vai perceber claramente de que há um propósito, que há uma finalidade de salvação a partir da pessoa de Jesus, quando ele começa a ministrar sobre o reino de Deus a partir do norte de Israel. Ou seja,
a partir da Galileia, a Galileia dos gentios. Então, Jesus começa esse plano extraordinário de proclamação do seu reino e passa por todas as regiões da Palestina, ou melhor, de Israel, até chegar à região sul, mais precisamente a Judéia, mais precisamente Jerusalém, mais precisamente o Gólgota, o lugar onde ele foi estendido, o seu sangue vertido, para que eu e você fôssemos alcançados pela sua maravilhosa graça. Então, se você olha para o Evangelho de Lucas, você vai ver um caminho que Jesus começa na Galileia e termina na Judéia, um caminho que Jesus começa no norte e termina no sul, o caminho que Jesus começa exatamente na proclamação do Evangelho, das boas novas do reino de Deus em Cafarnaum, que é na Galileia, e chega exatamente em Jerusalém, que é na Judéia, e mais precisamente no Gólgota. Mas pense bem comigo, o texto diz que Jesus Cristo, nessa trajetória, ele passa por uma cidade conhecida como Jericó. É a última vez que Jesus vai passar por esta cidade. Esta é uma das cidades mais antigas do mundo. E Jesus Cristo intencionalmente vai passar por Jericó, porque ele tem um encontro com um homem que o texto bíblico, a partir do versículo 1 do capítulo 19, descreve como sendo Zaqueu. Zaqueu era um coletor de impostos, um fiscal de rendas. Ele representava o Império Romano, e então este homem coletava os impostos, e não só isso, coletava muitas vezes impostos e mais impostos sobre o povo. Era por isso que o Zaqueu se tornou um homem rico. Por isso que os judeus tinham ojeriza de Zaqueu, porque Zaqueu fazia parte de um grupo de gente conhecido como os publicanos, a terceira classe na perspectiva dos fariseus. Quando olhavam para essa gente, eram gente pecadoras, indignas do reino de Deus. Mas este homem, ele também quer ver Jesus, e sendo um aristocrata, sendo um homem possuidor de muita riqueza, mesmo assim, ele quer encontrar-se com Jesus, porque esse homem queria ver Jesus, e não somente ver Jesus, ele queria saber quem é esse Jesus. Isso está escrito no verso de número 2. Então, a pergunta que esse texto nos chama a atenção é: o que é preciso para ver Jesus? Se esse homem que estava ávido, desejoso de conhecer Jesus, porque a sua alma gemia e havia um vazio existencial, um conflito espiritual dentro dele, porque ele queria conhecer Jesus, ele foi à frente, ele passou por cima de tudo, ele subiu numa árvore e ficou ali para contemplar Jesus, porque ele era de baixa estatura, porque esse homem tinha uma sede de Deus. O que é preciso para ver Jesus? O que é preciso para a gente ver Jesus? Esse texto, ele nos dá 3 lições a respeito do que é preciso para ver Jesus. Primeiro, para ver Jesus, você precisa estar no lugar certo. Você precisa estar no lugar certo. Observe o texto, por favor, no versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Presta atenção nisso. Zaqueu
envidou todos os esforços para ver Jesus. Ele não estava preocupado com a sua posição social. Ele não estava preocupado se ele era rico. Ele não estava preocupado se ele iria passar por um constrangimento. Ele não estava preocupado com a multidão que fazia criavam uma barreira para que ele pudesse ver. Ele não estava preocupado com a sua baixa estatura. O desejo da alma deste homem era ver Jesus. E o texto diz que ele sobe numa árvore. E eu conheço essa árvore, porque algumas vezes eu estive em Israel. Essa árvore é uma árvore frondosa, chamada sicômoro, fácil de subir nela. E este homem então, no meio daquela multidão, sobe para ver Jesus, que está vindo com uma outra multidão, passando por Jericó. Você já pensou nisso? Este homem abriu mão da sua altivez, do seu orgulho, da sua soberba, da sua prepotência, da sua riqueza, de tudo que ele tinha, porque ele queria ver Jesus. E assim mesmo, diante de todo o constrangimento da sociedade, ele sobe numa árvore, porque ele quer contemplar Jesus passando. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, se nós queremos ter uma intimidade com Deus, conhecer a Deus, viver uma vida na presença de Deus, experimentar Deus, experimentar uma vida realmente cheia da presença de Deus, é preciso nós também nos esvaziarmos. Quando a gente olha para o texto que Paulo descreve a respeito da pessoa de Jesus, no capítulo 2, versículo 5, quando ele fala sobre a majestade e ao mesmo tempo fala da humanidade de Jesus, o texto é claro, é incisivo, é terminante, quando diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele não usurpou, não desejou, não quis ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, tornando em forma humana. Você já pensou nisso? Jesus abriu mão da sua glória, Jesus abriu mão da sua majestade. E aí João completa isso quando ele diz no capítulo 1, versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre vós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O verbo encarnado, Jesus se fez homem para padecer, para sofrer, para ter as ranhuras de todo o pecado da humanidade sobre si. A única coisa que não aconteceu, a única coisa que nós podemos olhar para Jesus, é que Jesus não pecou. Então, se Jesus Cristo se esvaziou por amor a nós, irmãos e irmãs, se a gente quer ter experiência com Deus, nós precisamos nos esvaziar também. Precisamos ter um coração humilde. Precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Precisamos rasgar nossa alma para Ele e falar para Ele a nossa realidade. É fundamental, meus irmãos, minhas irmãs, nesse tempo, quando tanta gente quer buscar, quer ter uma dimensão espiritual, um elevo espiritual, se tornar uma casta espiritualmente falando, primeiramente, faça como João Batista: eu não sou digno nem de atar as sandálias dos seus pés. Está na hora de nós sermos mais humildes. Está na hora da gente colocarmos numa posição de reconhecer a grandeza de Jesus na nossa vida. Está na hora, irmãos, da gente rasgar dentro de nós a nossa altivez, o nosso orgulho, a nossa prepotência. Está na hora, irmãos, da gente ter esse sentimento. Se nós queremos de fato ter experiência com Jesus mesmo, nós precisamos estar no lugar certo. E o lugar certo de Zaqueu era estar numa árvore, sendo constrangido, numa espécie de bocó. Aquele homem ali em cima e todo mundo vendo, porque todo mundo sabia quem era esse homem. Esse homem era um aristocrata, a despeito dele ser uma espúria, ser uma pessoa depravada, um corrupto, mas ele tinha ascensão na sociedade porque ele era rico. Mas ele rasgou tudo isso
porque ele queria ver Jesus. A palavra de Deus diz em Provérbios que a humildade precede a honra. Precisamos sermos humildes. O próprio Jesus disse: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Mas há uma segunda lição nesse texto. A segunda lição que para ver Jesus não basta simplesmente você estar no lugar certo. Você precisa conhecer a pessoa certa. Você precisa conhecer a pessoa certa. E o versículo de número 5 e o versículo de número 6 e 7 nos chama a atenção, e eu quero que você observe. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Eu fico imaginando essa cena de Zaqueu, desejoso, um coração em crise, um desejo de conhecer a Jesus perturbado. Quantos lugares esse homem não foi? Provavelmente ele foi buscar alívio para sua alma na religião judaica. Talvez ele tenha se consultado com um fariseu, com um saduceu, com um escriba. Talvez ele tenha tido contato com a filosofia greco-romana, até porque ele era coletor de impostos de Roma. Então ele tinha ascensão, relacionamento com Roma. Talvez ele tenha buscado na religião romana, extremamente politeísta, respostas para sua alma. Talvez ele tenha buscado resposta para sua alma no hedonismo, no prazer pelo prazer. Mas esse homem se esgotou, esse homem estava num estado de necessidade de Jesus, de alguém que preenchesse a sua alma, o seu coração. Talvez você que veio aqui hoje, trazido por Deus, talvez você já tenha buscado em tantos lugares respostas para o teu coração e para a convicção de vida eterna no seu coração. Talvez você já buscou em livros de autoajuda. Talvez você buscou no espiritismo. Talvez você buscou no esoterismo. Talvez você já buscou até mesmo dizendo: eu vou me jogar nos prazeres da vida para acalmar, para acalentar essa dor que está na minha alma. Talvez você mergulhou na prostituição, talvez você mergulhou no adultério, talvez você mergulhou no vício, na bebedice, talvez em algum lugar. Mas eu quero dizer para você que só há um que pode saciar a sua alma: é Jesus. É Jesus. E é interessante porque nós temos um encontro lindo aqui. Jesus, ele entra e uma multidão está vendo Jesus. E Jesus, no meio da multidão, ele olha para aquela árvore e vê aquele homem sobre a árvore, assentado, olhando para Jesus. E Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou estar em tua casa. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é como Jesus trata Zaqueu. Que pessoalidade, ele chama Zaqueu pelo nome. Talvez existam aqui muitos Zaqueus nesta noite. Jesus conhece você pelo nome. Ele perscruta a sua alma, o seu coração, as lutas, as batalhas, as crises mais profundas, nos recônditos mais lúgubres da sua vida, terríveis. Mas a segunda lição é que há uma disfuncionalidade teológica, muitas vezes, que nós usamos como força de expressão, quando a gente diz: eu encontrei Jesus. Não, queridos, esse texto aqui mostra claramente
que Jesus encontrou primeiramente Zaqueu. Ele foi ao encontro de Zaqueu. Então, você não veio aqui hoje para encontrar Jesus. Jesus está encontrando você aqui hoje em nome dele. A palavra de Deus diz isso em 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então não importa a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, o seu pecado, a sua crise, Jesus nesta noite está encontrando você para santificá-lo ou para salvá-lo. Mas hoje é dia de salvação e santificação nessa igreja. Mas há algo que me chama a atenção nesse texto, como terceira lição. É que esse texto nos ensina algo que em todos os outros evangelhos nós percebemos, e que só esse texto nos mostra. Em todos os evangelhos, quando Jesus chega numa casa, é porque ele sempre foi convidado. As pessoas sempre convidando Jesus para entrar na casa deles, ou delas. Mas esse texto aqui é o único texto nos evangelhos que Jesus se convida para ir na casa. Jesus está se convidando para ir na casa do seu coração hoje. Jesus, ele é um gentleman, ele é um cavalheiro. Ele não é como o diabo. O diabo, quando bate na tua porta, na verdade ele não bate, ele arromba. Ele quer destruir a tua vida, a tua casa, os teus sonhos, a tua família. Ele quer destruir os teus projetos, ele quer destruir tudo. Ele quer destruir você, atormentar você, a ponto de você não conseguir mais viver. Mas Jesus não é assim. Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se abrires a porta, eu entrarei e vou cear com você, e você comigo. É assim que Jesus faz. Sabe por que ele faz isso? Porque Jesus é aquele que não força nada, ele move as pessoas pelo poder da sua palavra, pelo seu espírito. É assim que Jesus faz. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos exércitos. Então, esta noite eu posso dizer para você e afirmar de maneira categórica: o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Satanás não tem poder sobre a sua casa. Satanás não tem poder sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua família, na sua casa, nos seus negócios, no seu trabalho. Porque quem dirige, que fala com você sempre dizendo: eu estou com você, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O nome dele é Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis. O Rei dos Reis, o Rei dos Reis. Mas há uma terceira lição nesse texto. A terceira lição, além, se alguém quer ver Jesus, precisa estar no lugar certo, precisa ver a pessoa certa, precisa também tomar a decisão certa. É preciso tomar a decisão certa. E observe o texto, por favor, no versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O impacto de Jesus foi tão poderoso na vida de Zaqueu, que ele, constrangido, coração compungido, ele disse: Senhor, eu vou dar a metade de todos os meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, 4 vezes mais irei restituir, como diz a lei em Êxodo capítulo 22, versículo 1 a 4. Essa foi a decisão deste homem. Se tem uma coisa desafiadora na vida das pessoas, é quando a gente fala de dinheiro.
Converter bolso, irmãos, é uma batalha espiritual. E quando a pessoa converte o bolso, ele está plenamente convicto de que ele foi chamado para investir no reino de Deus. Este homem aqui, ele devolveu, ele restituiu o que ele tinha roubado, o que ele tinha defraudado das pessoas. E ele tomou uma decisão. Quando este homem toma essa decisão, Jesus responde algo extraordinário. Diz o versículo 9: então disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Esse homem que era espúria, ralé, pecador, marginalizado, fora do meio judaico, da religião, da vida cotidiana, Jesus olha e diz: este homem é filho de Abraão, é filho de Deus, ele foi salvo, ele foi liberto, o coração dele foi preenchido, a alma dele se acalmou, apaziguou o seu ser. Como você está, meu querido, minha querida, nesta noite? Você que já conhece a palavra de Deus e conhece o Senhor, como está o seu coração? Quão inquieto está ele? Será que não está na hora de você novamente subir na árvore e abrir mão de tudo para ter e viver e conhecer esse Jesus que te redimiu, te resgatou? E você que veio aqui nesta noite angustiado, que não tem convicção de salvação, que não tem convicção de vida eterna, que não tem convicção se morrer hoje em relação ao céu, eu lhe pergunto, você que buscou em tantos lugares, eu não conheço você, não conheço a sua vida, nem sua história, e não estou aqui para fazer nenhum tipo de revelamento, mas o que eu quero dizer para você, é que hoje é o dia da oportunidade, de você dizer: eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus na minha vida. Talvez existam pessoas aqui religiosas que precisam de conversão. Talvez existam pessoas que estão longe do Senhor e precisam de restauração. Sabe, esse texto termina de uma maneira linda, dizendo assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus saiu da Galileia, ele poderia muito bem não passar por Jericó, ir direto para a Judéia, direto para Jerusalém, mas ele foi exatamente para Jericó, porque ele sabia que havia um homem perdido, que precisava ser achado. É assim nessa noite também. Talvez você se sinta perdido, sem rumo, sem direção, sem caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: se com Paulo escrevendo na sua carta aos Romanos no capítulo 10, se com tua boca confessares a Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com a boca se confessa e que coração se crê para a vida eterna. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo, falando ainda à igreja de Corinto, falando da eternidade do céu, ele disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu lhe pergunto nesta noite: como está o seu coração? Hoje não vou pedir para tocar e nem para cantar. Eu vou pedir para você ficar de pé hoje aqui. E eu quero orar. Quem aqui precisa de restauração nessa noite? Irmãos, a palavra de Deus é poderosa.
Sabe, quando eu estava estudando esse texto, lendo sobre as confissões de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, e eu peguei esta parte desse texto, eu me perguntei, o que significa isso? Por que Agostinho estava falando isso? Que ele buscou ver o Senhor, e quando ele viu o Senhor, ele não queria, porque ele se viu com o mais profundo sentimento de pecaminosidade na sua alma, no seu interior, na sua natureza caída. É assim, irmãos, quando a gente mais se aproxima de Jesus, mais a gente sente a necessidade e reconhece quem a gente é. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós nos aproximamos da luz, mais vai mostrando no espelho a nossa vida, a nossa condição de pecador e pecadora. Quanto mais a gente se afasta de Jesus, mais o nosso coração fica empedernido, endurecido, o nosso coração fica duro, a gente começa a ter postura, comportamentos inadequados, a gente começa a agir na carne e não no espírito. Mas nessa noite, nós temos a oportunidade de aguçar o nosso coração e a nossa mente, a nossa vida, e nos aproximarmos de Jesus, para que Jesus venha ou nos restaurar para uma santificação, ou nos salvar verdadeiramente. Feche seus olhos e baixe sua cabeça, e eu quero fazer aqui uma pergunta. Quem nesta noite, você não precisa vir aqui à frente, você não precisa vir aqui à frente, mas eu não posso deixar de fazer esse convite para você. Quem aqui nesta noite quer entregar verdadeiramente a sua vida a Jesus, dizendo: Jesus, vem morar verdadeiramente na minha alma, eu quero confessar o Senhor como meu Senhor e Salvador. Quem nesta noite aqui deseja fazer essa confissão de oração, só levanta a mão onde você está. Pode levantar sua mão e não se preocupe. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero fazer um pedido a você. Fique de pé onde você está, só você e Deus, e o povo de Deus vai orar. Fique de pé, você que levantou sua mão, pode ficar de pé, não se constranja, pode ficar de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Meus irmãos, vocês estão vendo essas pessoas que estão de pé? Olhe para elas, por favor. Meus irmãos, chegou o dia da salvação sobre a vida deles. Eu queria saber se tem alguns irmãos aqui que podem chegar bem perto e apenas orar. Não precisa pegar nome, porque o Espírito Santo vai trazer, mas esse é o momento de se aproximar. Nós temos um casal aqui, olha, se eu pedir para você, um casal atrás de você, meu irmão, pertinho aqui, se você pudesse chegar aqui perto para orar. Tem tantas pessoas que precisam desse momento de oração. Todos, isso, fica perto. Fique perto. Fique perto. E depois que nós orarmos, você dá aquele abraço. Porque hoje houve salvação nesse lugar. Nós vamos fazer a oração de entrega, a oração de rendição a Jesus. Senhor Jesus, tantos amados de pé, entregando suas vidas ao Senhor, rendendo-se ao Senhor. Senhor Jesus, Tu conheces a vida de cada um deles, Tu sabes a dor, o sofrimento, as lutas difíceis nesse caminho, Senhor. Tu sabes, Senhor, Tu sabes. Mas nesta noite, Senhor,
Apaga todos esses pecados, Senhor, com o teu sangue. E imputa, Senhor, a vida eterna nesses irmãos. Que a salvação seja linda, insofismável, irresistível, graça. Que eles a partir de hoje andem contigo com paz no coração, em saber que o Senhor Jesus os alcançou, o Senhor Jesus os libertou. Portanto, Senhor Deus, nós clamamos agora: recebe, Senhor Deus, escreve verdadeiramente, Senhor, o nome desses amados. E eu creio que o Senhor já fez isso nessa noite, mas nós queremos verbalizar aqui. Senhor, escreve o nome de cada um dos teus filhos aqui no livro da vida, e que haja salvação, que eles sejam selados com o Santo Espírito da promessa, em nome de Jesus. Repita comigo, você que está aqui de pé, apenas repita comigo em oração: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Tudo que sou, tudo que tenho, agora é do Senhor. Senhor Jesus, obrigado pela salvação. Obrigado porque hoje eu estou me rendendo a Ti, e eu quero viver uma nova vida contigo. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que agora eu sou salvo em Cristo Jesus, em nome dEle e por Ele. Amém. Você dá um abraço na pessoa, dá um abraço, viu? Mas você está perguntando assim: pastor, e eu? Ai, irmãos, se alguém aqui quer um renovo, uma restauração na sua vida cristã, apagar, sabe, quando a gente não para com as coisas, Deus para com a gente. Mas hoje, se alguém quer uma oração de santificação, de consagração, fica de pé. Fica de pé, você que quer uma oração de consagração, de santificação, pode ficar de pé. Fique de pé se você quer uma: Senhor, enche-me com o Teu Espírito Santo. Senhor, faz isso. Senhor, faz isso. E aí agora você pode falar com Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos. Deus está fazendo algo novo aqui no nosso meio. Só um irmão disse glória a Deus. Só um irmão. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, cura a minha alma, cura-me, Senhor, perdoa os meus pecados. E eu te peço agora, cura os meus irmãos, e perdoa os pecados dos meus irmãos, das minhas irmãs. Senhor, santifica os Teus filhos aqui, enche-os com Teu Espírito, enche com Teu poder, com a Tua unção, com a Tua presença, com a Tua glória. Oh Espírito Santo de Deus, derrama o Teu poder sobre os Teus filhos, envolva-os. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Oh Deus, nós queremos ser cheios, queremos experimentar o enlevo espiritual, queremos experimentar, oh Deus, a purificação dos nossos pecados. Queremos, Senhor Deus, sermos perdoados hoje e começarmos uma nova vida na Tua presença. A nossa casa ser uma nova casa para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, faz isso aqui hoje e santifica a Tua igreja, santifica a Tua igreja. Inimigo, forças do mal, vocês jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque essa igreja de Jesus, essa igreja de Jesus, que seja assim, e que saímos daqui hoje cheios de alegria no Espírito Santo. E ao participarmos da ceia,
nós vamos declarar ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele a glória, o louvor, a majestade, toda adoração, o governo, a soberania, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.